Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos fazer a nossa aula, a última aula do módulo de soteriologia. E vou gravar essa aula porque a gente não vai conseguir fazer ela presencial. E aí, se os irmãos ficarem com alguma dúvida, posta no nosso grupo do WhatsApp. E aí e aí eu esclareço a dúvida dos irmãos, tá bom? Então vamos lá então. Aqui o nosso plano de aula, os irmãos já conhecem. O último módulo é a salvação posterior à vida terrena do homem. E aí o nosso texto áureo, né, o nosso texto principal, é Romanos capítulo 8 e versículo 30, que aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O nosso tema da aula de hoje vai do nosso é, livro, né, do nosso material, da aula de soteriologia, vai ser o 5, né, o último capítulo, que fala sobre, o capítulo 4, que fala sobre essa salvação posterior à vida terrena do homem. E aí nós vamos falar, o nosso tópico hoje é falar sobre a glorificação. Ah, vamos lá então. A glorificação, essa é uma obra que Deus faz no homem. A glorificação ela é alcançada ao fim da nossa fé. Ou seja, nós só receberemos esse último estágio, essa última etapa da ordem da salvação, como nós vimos em aula, quando nós dermos tchau para este mundo, tchau para essa terra, e quando acabar, né? Quando realmente acabar a nossa carreira, como está em 1 de Pedro, capítulo 1 e verso 9. Então, esta é a última etapa da ordem da salvação. Então, neste momento, não haverá mais a presença do pecado. Nós seremos livres para sempre do pecado. Quando nós falamos alguns pontos sobre a justificação, falamos sobre a eleição do ponto de vista da nossa denominação, né, numa posição mais arminiana. Então, essa questão da glorificação, na justificação, nós somos justificados do poder do pecado. Então, o pecado já não tem mais poder sobre nós, uma vez que nós somos salvos e justificados por Jesus. E agora, na glorificação, nós seremos livres da presença do pecado. Isso quer dizer que quando nós estivermos. É por isso que até a gente chama o tempo vindouro, o céu, o paraíso, enfim, a gente chama de várias coisas, a eternidade futura. Nós chamamos esse estágio de glória futura. Por quê? Porque essa questão da glória vem também desse aspecto da glorificação que Deus faz no homem. Então, isso vai ocorrer na segunda vinda de Cristo. Nós que cremos no arrebatamento da igreja, nós entendemos que quando a igreja for arrebatada, quando Jesus vier nas nuvens, a igreja for arrebatada e encontrar o Senhor nos ares, a igreja vai ser glorificada, o corpo vai ser glorificado, é um corpo agora de glória. Então, nesse momento, nós vamos ser revestidos da glória de Deus. Aqui, a noiva vira esposa. Então, nesse momento, a igreja está ataviada, está pronta, preparada para o casamento. Na segunda vinda de Cristo, que antecede esse momento da glorificação, e vai acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Então Jesus volta, Paulo diz que é num abrir e fechar de olhos, a igreja encontra o Senhor nos ares e aí nesse momento o corpo é glorificado. Esse corpo ele é imaculado, ele é puro, ele é perfeito. O que é interessante é que assim, a gente até pode pensar que na Terra que nós temos algumas dificuldades, né? Por exemplo, eu estou usando óculos aqui. Os meus óculos eu uso porque eu preciso de lentes corretivas, né? Tem irmãos que usam óculos também, tem irmãos que precisam de aparelho para ouvir,
Tem irmãos que precisam até de aparelho para sobreviver, né? Tem marca-passo no coração, tem já fez algum tipo de cirurgia, tem prótese, né? Tem irmãos que têm prótese dentária também. Ou seja, nós aqui fazemos algumas adaptações para o nosso corpo para nós termos uma vida melhor. Mas no corpo glorificado não vai haver mais nada disso. Não vai haver mais nenhum tipo de dor, de doença, nada. Esse é um corpo imaculado, é um corpo puro e é um corpo perfeito. Ele também é bonito também, né, meus irmãos? Ele é um corpo é, de glória, por isso que ele fala de corpo de glória, vai ser assim, a gente fala de glória, 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 e aí concluir ou definir a palavra glória, vai nos faltar palavras para explicar esse ato tão sublime de Deus. Então, o fim do corpo abatido, então, esse corpo cansado, né? Alguns irmãos que já estão com a idade um pouco mais avançada, já percebe que o corpo não tem mais aquele mesmo vigor, aquela mesma disposição. Às vezes eu vou brincar com meu filho e eu tô com o coração na boca, 1 metro de língua para fora, e ele tá lá inteirão, querendo brincar, querendo correr, e eu tô cansado. Então, aqui nós temos um corpo corruptível, né? Esse corpo físico, corruptível, cheio de dores, dificuldades, doenças, tentações, tristezas, lágrimas, cansaço. Tudo isso do corpo corruptível, desse corpo terreno, vai passar. Então, tudo isso não vai mais existir, né? Eu tenho plena certeza, eu estou gravando essa aula à noite, né? E eu estou cansado, mas mesmo assim, a minha e a esperança da igreja, a esperança dos irmãos, é que todas essas dores, esse cansaço, um dia não vai existir mais. E aí o que é mortal será imortal. Ou seja, não morre mais. Então, aquele plano de Deus que foi lá desde o Éden, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que o homem não morresse. Mas por causa do pecado, o pecado entrou no mundo através do homem, e aí entrou também a morte. E aí entrou todos os problemas que traz consigo o pecado e a morte. Então veja que agora o que é mortal será imortal, ou seja, o nosso corpo será um corpo imortal, um corpo eterno. E a morte também, na glorificação vai acontecer, o primeiro estágio, então, só lembrando aqui, é o fim do corpo abatido. O segundo vai ser a morte da morte. Olha que coisa, que paradoxo, né? Que coisa até difícil de é, explicar. Mas olha só, o último inimigo a ser vencido é a morte. Ela não vai mais existir. Não existirá mais morte. Esta é até difícil de explicar, porque a Bíblia não fala como que é eu não sei se dá para chamar de ser, dessa coisa. A morte é uma coisa que, né, os filmes mostravam um ser com uma foice na mão, né, com um vestido com aquela roupa é, parecendo com roupa do pânico, assim, uma coisa, um ser com uma foice na mão. Mas na verdade a Bíblia não fala, né, não fala sobre esse ser, se a gente pode chamar, ou se essa coisa chamada morte. Mas o que é interessante é que na glorificação, esse último inimigo, que é a morte, vai ser vencido e será lançado no lago de fogo e enxofre. O que quer dizer isso? Que esse último inimigo ele vai ser lançado nesse lugar e nunca mais ele vai sair de lá. E não teremos mais, então, a presença da morte. Então, a morte não vai mais existir. Não existirá mais morte, nada morre mais. Então, tudo agora que está no estado eterno, né, no estado glorificado, é um estado eterno, não morre mais, não tem essa presença, a presença da morte. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Então, o que a gente tem que pensar, como é que foi o comportamento de Jesus, né, depois da ressurreição do domingo, né? Chamado domingo de Páscoa. Jesus, ele caminhou, ele andou com pessoas, ele falou com pessoas, ele comeu com pessoas,
Ele foi de uma cidade para outra muito rápido. Ele entrou numa casa onde os discípulos estavam reunidos, está lá no Evangelho de João, é, quando Jesus entra na casa, né, ele chega lá na casa onde estavam todos reunidos, as portas fechadas, e Jesus diz: paz seja convosco. Veja que interessante, este corpo ele não está sujeito às coisas físicas, porque Jesus entra na casa sem passar pela porta. Como foi? Nós não temos a mínima ideia. Nós podemos especular, fazer analogias, enfim, um monte de outras coisas, mas nós não sabemos. Mas de uma coisa é certa e isso nós sabemos: as paredes, as portas, as trancas não puderam deter o Senhor no corpo glorificado. Então veja que este corpo, que é um corpo, nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor, é um corpo que não está sujeito à lei da gravidade, lei física, nenhum tipo de empecilho ou de dificuldade. E aí, nós também estaremos para sempre com o Senhor nos lugares celestiais. Porque, meus irmãos, não é possível entrar no céu com esse corpo. Tá? Nós temos lá alguns relatos de arrebatamento na história da igreja, mas o que nós vemos lá, o arrebatamento de Paulo, que Paulo ele nem fala com tanta propriedade assim, de forma direta, ele usa até uma questão mais poética para falar que ele conhece um homem que não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado do terceiro céu, viu as coisas inefáveis. Então, veja que ele não sabe dizer se foi no corpo ou fora do corpo, né? Aí a gente está falando do corpo físico, matéria. A mesma coisa João. João, na ilha de Patmos, quando ele é arrebatado, e no dia do Senhor, a maioria dos estudiosos entende que esse arrebatamento é um arrebatamento de sentidos, né? Ou se a alma sai do corpo, né? A alma e o espírito saem do corpo, uma coisa desse tipo. Não que ele tenha ido fisicamente com o corpo físico, tá? Isso é que a maioria dos estudiosos entende. Então, e aí Jesus também é muito claro ao dizer que ninguém foi ao céu senão aquele que de lá veio, que é ele mesmo. Então, esse corpo ele não pode entrar nos lugares celestiais, no lugar de glória, no lugar da habitação do Senhor, lugar da presença manifesta do Senhor. Então, para isso, nós precisamos estar num corpo glorificado. Então, nessa glorificação, nesse tempo, com esse corpo, nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor e estaremos para sempre com o Senhor nos lugares celestiais. E aí eu coloquei até um para a gente já fechar e concluir. Eu falei que era uma aula bem rápida, porque era um tópico já bem específico dessa etapa da ordem da salvação. Para nós concluirmos na doutrina da salvação, nós estudamos a ordem do processo de salvação, começando na eternidade passada, foi o que nós vimos lá. Eu fiz um gráfico para os irmãos, falando da eternidade passada, e também falando do presente e também da eternidade futura, né? E aí eu falei que o presente aí é essa questão física, e a eternidade passada, nós não sabemos como começou, nem dá para contar, porque o Cronos não existia, né, o tempo cronológico, e a eternidade futura, que é um tempo que ainda está por vir no nosso entendimento. Então, também nós teremos um corpos glorificados, né? Cada um vai ter o seu corpo glorificado, revestido de imortalidade, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem tristeza, nem dor. As coisas velhas já passaram, né? Como nós sempre cantamos em algumas músicas, né? Que não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, tudo se fez novo. E aí nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e nós aguardamos essa tão desejada glorificação do corpo. E ao Senhor nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, seja toda a glória, hoje e para sempre. E nós todos podemos dizer amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu espero que tenha ficado claro a aula. Esse tema da glorificação, ele é um tema mais ampliado, mais comentado na aula de escatologia, tá bom? Que Deus abençoe a todos, então. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.